Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mais uma aula de arte e para a aula de hoje vou precisar que você separe alguns papéis, algumas folhas de papel. Se você for tirar do seu caderno, tira com bastante cuidado para não rasgar a folha. Vou precisar que você separe os lápis de escrever, giz de cera, o que você tiver para colorir. Vou precisar também um espelho pequeno. Na verdade, ele não é tão fundamental assim, mas vai ser legal se você tiver. E uma fita adesiva. Também vai ser interessante se você tiver. Se não tiver, não tem problema nenhum. Eu vou esperar você organizar esse material e a gente já começa. Vamos começar então. A gente tem falado muito sobre a cor e na última aula nós falamos bastante sobre elas. E a gente, para perceber a cor, a gente precisa também da luz. Porque na verdade é nesse fenômeno, na luz refletindo sobre os objetos, é que a gente tem a sensação da percepção da cor. Isso é bem interessante. Só que essa sensação pode ir além de somente a percepção da cor. Vamos ver um pouquinho mais? Vamos entender um pouquinho melhor hoje na nossa aula. Vamos revisar. Lembram das cores primárias? Então, as primeiras cores, né? O amarelo, o azul e o magenta. A gente pode também considerar o vermelho como cor primária. Mas para cada cor dessa, quando a gente enxerga no meio ambiente, ela traz para a gente sensações. Lembram daquele quadro do Picasso que a gente analisou? Aquele quadro que parecia muito sombrio, muito gelado, porque o azul é uma cor fria. Mas ele transmite mais do que isso. Quando a gente observa uma paisagem e que tem muita da cor azul, assim como essa que nós estamos vendo aqui agora, o que essa imagem transmite pra gente? Ela transmite calma, transmite tranquilidade, segurança. Então o azul, além de ser uma cor primária e de a gente poder chamar essa cor de cor fria, ela também é uma cor que transmite essas sensações. Diferente do amarelo. Quando a gente pensa em amarelo, a gente já tem na nossa imagem o sol, a luz, a iluminação. O amarelo é uma cor radiante, é uma cor luminosa, diferente do azul. E ela vai entrar aqui no grupo das cores quentes, porque ela realmente passa essa sensação de calor e de luz. Não sei se vocês já conseguiram pensar também que essas cores podem estar associadas com sentimentos. Por exemplo, o magenta ou o vermelho, representado, por exemplo, por essa rosa, é uma cor que representa o amor, representa a vida. Também é uma cor que nos deixa em alerta. E cada uma delas, então, tem as suas características. E claro, nós vimos também na aula passada muitos artistas que trabalham somente com essas cores primárias.
trouxe um outro quadro para vocês observarem hoje, do Enrico Prampolini. Aqui o que ele está mostrando pra gente? A forma e a cor muito mais importantes do que propriamente o retrato do artista. Mas eu espero que vocês consigam perceber aí as cores primárias, a predominância das cores primárias. Conseguem ver? Claro que em algum instante ali, como no pincel do artista, aparece um pouquinho do verde, que agora é uma cor o quê? Secundária. Então vamos falar um pouquinho sobre as cores secundárias. Será que elas também transmitem sensações pra gente? Com certeza, todas as cores transmitem. Por exemplo, se você vê uma paisagem como essa que vocês estão vendo na tela agora. Essa paisagem inteira em tons de verde. O que transmite para vocês? O verde é uma cor calmante, é uma cor tranquila. Relembra alguma coisa fresca, ar puro. Passa essa sensação de natureza pra gente. Diferente do laranja. O laranja representa calor, lembra o fogo, lembra a energia. Entre essas duas, qual será que entra nas cores quentes e qual que entra nas cores frias? Com certeza o laranja vai entrar no grupo das cores quentes. O verde nas cores mais frias. E a outra mistura de cores? Se eu misturar o azul com o magenta, o que vai surgir? Vai surgir o violeta ou o roxo. E é engraçado como o roxo na natureza nos traz também uma sensação de tranquilidade, uma sensação de harmonia. É uma cor muito interessante. Algumas pessoas associam essa cor roxa ou a cor violeta também a questões da espiritualidade. É uma cor muito interessante, uma cor muito charmosa. E eu trouxe essas duas imagens aqui porque são duas imagens curiosas que eu trouxe para vocês. Uma, é claro, de flores da natureza. E a segunda imagem, reparem que são alimentos. Quantos alimentos de cor roxa nós temos? E eles são nutritivos, eles são muito ricos em nutrientes que são importantes para a nossa alimentação, para o nosso corpo, para o nosso crescimento. De repente a gente nem conhecia todos eles, mas olha como a natureza nos dá bastante coisas e também nos fornece muitas coisas com essas cores. Vamos pensar aí com vocês agora. Imagine na sua cabeça uma fruta que tem uma cor primária. Você já conseguiu pensar? Talvez você tenha pensado numa banana ou numa maçã. Ah, mas existe a maçã verde também. Verdade. E o verde, como é que a gente consegue? A gente consegue misturando o azul com o amarelo. E essa brincadeira de cores não tem fim. É uma infinidade de cores que a gente pode produzir. Se eu misturar de repente uma cor secundária com uma cor primária, eu vou ter a cor terciária. Vou ter uma nova cor. E a brincadeira vai infinitamente. E é isso que os artistas adoram. Por falar em isso que os artistas adoram, eu quero apresentar para vocês hoje uma grande artista, uma artista mexicana chamada Frida Kahlo. A obra da Frida Kahlo tem muito a ver com a cor, mas a gente já vai entender como é que a cor se comporta na vida dela e por que ela é tão importante. Primeiro eu quero que vocês observem a figura da própria artista, o visual dessa própria artista. Então vocês estão vendo aí por essas três imagens que ela, a pessoa da Frida Kahlo, já era uma pessoa muito colorida. Ela gostava muito de se ornamentar com cores, com peças coloridas. Reparem que ela tem sempre mais ou menos o mesmo estilo de prender os seus cabelos. De que época será que é esse penteado? E de que lugar será que é esse penteado? Então, olha lá, já tem uma característica do lugar onde ela nasceu e de onde ela viveu, porque ela é uma artista mexicana, ela nasceu no México. E o México é um país incrível, tem uma cultura muito bacana, muito colorida, muito diversificada. Elas têm uma tradição espanhola e uma tradição indígena que se mesclou na cultura como ela é feita hoje, como ela é cultivada hoje. E a Frida era uma grande apaixonada por essa mistura da cultura mexicana. E ela gostava de valorizar e de mostrar essa cultura, tanto na pintura dela, quanto no jeito dela se vestir, no jeito dela se arrumar. Nos elementos que ela usa, nos colares, nos brincos, nos lenços e nos vestidos que ela usava também.
Mas reparem numa outra marca registrada dela. Ela sempre está usando uma tiara no cabelo. Geralmente essa tiara é feita com flores, e flores muito coloridas, característica da cultura mexicana também. Mais uma imagem para vocês observarem. Então aqui nós temos a mesma fotografia, uma está aproximada do rosto da artista, né? Então vocês conseguem ver ali de novo o jeito que ela arruma o cabelo com essas flores, né? Para sempre ter, como se fosse a marca registrada dela. E na imagem que ela aparece de corpo inteiro, vocês estão vendo ali que ela está vestindo, né, trajes típicos mexicanos, ou roupas que lembram muito a tradição mexicana. Ela gostava muito de usar esse tipo de roupa. Mas no trabalho da Frida Kahlo, a cor teve muita importância para ela superar muitas dificuldades. E ela produziu uma extensa obra em que ela mostra justamente essas dificuldades que ela teve durante a vida dela. Então eu vou contar para vocês um pouquinho do que foi a trajetória da Frida Kahlo. Quando ela era moça, ela estudava medicina. Acho que ela gostaria de se tornar médica. Mas aos 18 anos, ela sofreu um gravíssimo acidente. E isso sem contar que quando ela era criança, ela também teve muitos problemas de saúde. Mas que não impediram ela de estudar e de entrar na faculdade. Pois enquanto ela estava na faculdade, estudando medicina, ela teve um dia que ela estava voltando para casa e no ônibus que ela estava, o ônibus sofreu um gravíssimo acidente e ela ficou muito machucada. E a partir desse acidente, a vida inteira dela mudou. Do acidente até a morte da Frida, ela passou por mais de 35 cirurgias, porque ela teve muitos problemas, o corpo dela ficou totalmente quebrado, os médicos diziam que quando ela foi atendida no hospital, era como se tivesse que montar um quebra-cabeça para consertar os ossos da Frida. E ela passou a vida inteira sentindo muitas dores. Mas pensa que ela desanimou? Com certeza não. Ela se agarrou na arte, ela se agarrou nas cores e começou a pintar. Mas como é que ela ia produzir? Como é que ela ia pintar se ela tinha que ficar paradinha lá numa cama? O pai dela, muito amoroso, muito preocupado com o bem-estar da filha, ele desenvolveu um sistema, como esse da primeira foto aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas ele conseguiu colocar a tela sobre a cama. Ele fez lá uma montagem, uma estrutura que a tela ficava sobre a cama e a Frida conseguia pintar deitada. E ali ela começou a produzir muitas e muitas obras. Toda vez que ela tinha que passar por uma cirurgia, geralmente na coluna, ela tinha que colocar um gesso no corpo. E esse gesso também impedia muitos movimentos que ela gostaria de fazer. Mas o gesso era uma tela em branco, então toda vez que ela fazia essa cirurgia e voltava para casa com essa tela em branco, ela aproveitava e fazia pinturas no próprio corpo. Isso depois ficou guardado e faz parte do acervo do material dela que a gente consegue visitar lá no Museu Frida Kahlo, no México, que é uma casa incrível, uma casa azul, que era onde ela morava. Bom, então ela superando as dificuldades, ela foi produzindo, nem sempre ela ficava na cama. Quando ela ia se recuperando, ela conseguia se movimentar lentamente pela casa, usava cadeiras de roda e aí pintava em posições diferentes. Teve um dia que ela reuniu um acervo grande de pinturas e ela foi levar para um outro artista mexicano muito importante na época, chamado Diego Rivera. O Diego Rivera, quando viu as obras da Frida, ele falou assim: nossa, a sua pintura tem uma força incrível, ela é muito diferente de tudo que eu já vi. E eles começaram a conversar sobre arte, começaram a falar sobre a vida, sobre a pintura da Frida, até que eles se casaram. O Diego Rivera também é um artista muito preocupado em mostrar a cultura mexicana, a retratar a cultura mexicana. E tem várias obras dele que ele mostra as pessoas, o povo mexicano, né? E principalmente as tradições indígenas que fazem parte dessa cultura. Aqui vocês estão vendo nessas duas imagens os carregadores de flores, que era uma profissão muito típica da época que eles viveram no México, né? E como essas pessoas
cultivavam e carregavam essas flores e como isso virou tema da pintura do Diego. Depois ele se aventurou em fazer murais, grandes pinturas em grandes paredes, mas ele também pintava as pinturas em tela. Bom, voltando a falar da Frida, voltando a falar do retrato ou do autorretrato dela e como que a cor fez parte dessa produção da artista e das escolhas que ela fez enquanto artista. Então, como a cor era muito importante para ela e o conhecimento das cores também, quando ela fazia os autorretratos dela, que era assim o assunto que ela mais entendia, porque ela tinha muito tempo para ficar com ela mesma, né? Então, esse tempo que ela passava se recuperando das cirurgias, era o tempo que ela tinha para pensar, para produzir, para escolher, enfim. E tudo isso que ela amava, a vida, os animais, a cultura mexicana, tudo isso vai aparecer de alguma forma nas escolhas que ela faz dos autorretratos. Como esse que vocês estão vendo aí, esse autorretrato com macaco e papagaio. Então aqui a gente já consegue ver a predominância de cores quentes, apesar de que vocês estão vendo ali o verde, né? Mas é um verde um pouquinho mais aquecido, digamos assim, porque ele é misturado com amarelo. Mostra as plantas, né, a flora do México, né, e também mostra os animais típicos da região e os animais que a Frida gostava e que ela tinha em casa. Ela tinha o macaquinho e tinha o papagaio. Aliás, ela tinha vários animais e vários papagaios. Existem outras obras que ela pintou com vários papagaios ao redor dela. Então aqui a artista está se retratando, ela escolheu cores mais quentes que lembram muito mais a cultura mexicana e ela está colocando elementos de coisas que ela gostava, que ela amava para mostrar para as pessoas. Nessas duas outras obras aqui também ela vai colocando um pouquinho do que ela era, de como ela estava, né? Ela geralmente está com esse semblante mais sério, justamente porque ela era uma pessoa que sentia muitas dores, e isso reflete de alguma forma nas pinturas que ela faz. Reparem que ela tinha a sobrancelha muito bem desenhada no rosto, isso também é uma marca característica dela. E do retrato da direita é um dos poucos que ela está com o cabelo um pouquinho mais solto. E aparece o que ali? De novo, a figura do macaco. Esse macaco, ela deu um nome para ele, o Fulang Shang. E esse quadro se chama Fulang Shang e Eu, que ela pintou em 1937. Aquele primeiro ali, ela deu o nome de O Tempo Voa, porque o tempo da vida dela foi passando e ela ali encarcerada numa cama ou numa cadeira de rodas. Então isso para ela era uma questão que causava uma certa angústia também, e de vez em quando ela retratava essa angústia nos autorretratos que ela colocava. Lembra das cores primárias? Olha que interessante essa obra aqui, que ela deu o nome de A Moldura. Nessa moldura que ela coloca ao redor do rosto dela, do autorretrato dela, a gente consegue perceber a predominância das cores primárias. Talvez num tom um pouquinho diferente daquele que a gente viu até agora, né? O azul tá um pouco mais arroxeado, digamos assim, o vermelho tá mais intenso, os amarelos também. Mas reparem que como na pintura que ela faz, que ela desenvolve, como tem a predominância também da cultura mexicana e da religiosidade do México também. Os mexicanos são um povo muito religioso, muito ligado a essa tradição religiosa. E ali vocês estão vendo um pequeno altar todo decorado, típico do México. E olha como as cores se aproximam das cores que a Frida escolheu para fazer esse autorretrato e que ela deu o nome de A Moldura, colocando esses elementos ao redor do seu rosto ali. E reparem também que dos amarelos aparecem dois animais, dois pássaros, né? Que vão retratar também a cultura mexicana, assim como aquelas flores coloridas que são muito características do México. Bem interessante essa vida da Frida, que foi pautada pela dor, mas também foi pautada pela cor. Quem vai contar para vocês com mais detalhes a história da Frida é a professora Déia. Vamos assistir? Olá, crianças! Tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Déia e vou acompanhar vocês nessa aventura. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón.
ou simplesmente Frida Kahlo. Aquela pintora mexicana, sim, que nasceu numa casa azul. Ela era filha de um fotógrafo alemão. O pai dela era alemão e a mãe dela, ela era de origem indígena espanhola. Diferente dos artistas que vocês já conheceram, como o Poti, o Kandinsky e o Paul Klee, que desde criança eles desenhavam. Com a Frida foi diferente. Ela, quando criança, ela não se interessava muito pela pintura, apesar da arte fazer parte da vida dela, porque o pai tinha um ateliê e ele pintava. Lá pelos 18 anos, ela foi para uma escola preparatória na cidade do México e nessa escola ela teve aula de modelagem, pintura e conheceu as técnicas da gravura com um artista da época. E nessa mesma época, um pouco mais para frente, ela sofreu um acidente. Enquanto ela estava se deslocando pela cidade em um bonde, um caminhão bateu nesse bonde e foi muito feio, uma batida muito forte. E ela se machucou gravemente. Ficou muito tempo no hospital, teve que fazer várias cirurgias, muitas cirurgias, e a parte mais prejudicada do seu corpo foi a coluna. Então o pai dela, para não deixar que a filha passasse por aquela longa recuperação sem fazer nada, ele adaptou um espelho acima da cama dela, para ela poder ficar se vendo, e pegou o cavalete de pintura, que é um lugar onde os artistas apoiam a tela para pintar, e adaptou aquele cavalete para ele ficar preso na cama, numa estrutura em que, como ela estava deitada, ela ficasse olhando nessa posição. E ali ela começou a pintar. E com o cavalete, as tintas e pincéis do seu pai, Frida começou a pintar a si mesma e descobriu nela uma grande artista. E representava com cores vibrantes todo o seu processo de recuperação. E o resultado foi maravilhoso. Depois que ela se recuperou, sabe o que ela fez? Ela pegou os quadros que ela pintou enquanto estava de cama e levou para o Diego dizer se a pintura dela era boa ou não. Diego já era um artista conhecido. Ele pintava, ganhava dinheiro com a própria arte. E Frida não, ninguém conhecia a Frida. Ele falou que a pintura dela era bem diferente. Não era uma pintura assim comum. Ela tinha algo de especial. E Diego e Frida acabaram se casando. Ela se casou com Diego, ela teve uma vida de artista. Frida, então, ela representou sua própria vida. A própria vida com aquelas cores que eram muito comuns, eram muito características do folclore mexicano. Ela começou a expor. Então falavam que a arte dela era mais surrealista. E o que é surrealista? É quando o foco principal, a parte principal da arte é o sonho, a imaginação. Mas Frida discordava. Pensavam que eu era uma surrealista. Eu não era. Nunca pintei sonhos. Pintava a minha própria realidade. Agora que vocês já conheceram um pouquinho da vida de Frida Kahlo, vamos imaginar essa época em que ela viveu ali presa a uma cama e se descobriu artista. Vamos parar para pensar? Num momento tão difícil, que quando a gente tem uma gripe, tem uma dor de garganta, que a gente tem um machucado, que fica difícil da gente se locomover, da gente andar, da gente pular, da gente brincar, da gente ir na casa de quem a gente quer. Bom, é só pensar agora, nessa quarentena. Nós ficamos irritados, ficamos tristes porque a gente não pode ir no parque, a gente não pode ir em um shopping, a gente não pode visitar a avó, a gente não pode ir na casa dos amigos, a gente não pode ir para a escola, que é um lugar que a gente corre, que a gente brinca, que a gente tem tantos amigos. Isso já nos irrita, não é mesmo?
Imagina para Frida ficar presa numa cama por tantos meses e com dor. E ela, ao invés de ficar lá calada, sofrendo, reclamando da vida, o que ela fez? Ela foi forte. E ela se descobriu artista ali, naquele momento difícil. Será que, como foi para Frida fazer todo esse processo de pintar deitada num cavalete? É uma posição bem diferente. A gente, quando vai pintar, a gente se coloca numa cadeira ou então em pé, e a gente tem assim movimentação com o corpo, com os braços, e a gente se vira para lá, a gente se vira para cá, e a gente lava o pincel, a gente levanta, a gente vai ao banheiro se quiser, a gente vai lá fazer um lanchinho e volta. A Frida não, ela ficava presa ali, ela tinha que pintar naquele espaço, naquele lugar, naquela posição. Vamos viver uma experiência parecida com a da Frida? Calma. Essa experiência vai ser bem interessante. Para isso, você vai precisar de papel, qualquer tipo de papel. Você vai precisar de lápis de cor, lápis de cera. Se você tiver tinta também, tá valendo. Se você tiver tinta, pincel, pode usar. Também, sabe aquele espelho que vocês usaram na aula passada? Então, a gente vai precisar dele também. Nós vamos encontrar um móvel da nossa casa e nós vamos nos colocar embaixo desse móvel. Pode ser uma cadeira, pode ser uma mesa, pode ser até embaixo da sua cama. Mas vamos prestar atenção para a gente ter segurança para realizar essa experiência. Então, converse com alguém da sua casa para saber qual é o melhor lugar para você se colocar nesse momento. E então nós vamos pegar o nosso papel, nossa folha de papel. Então, eu estou embaixo da mesa e eu grudo o meu papel lá em cima. Olha a posição que eu tô. Difícil, né? Diferente, né? Mas é assim que nós vamos fazer. Então, se você escolher uma cadeira, você tá deitado embaixo da cadeira e você tá olhando ali pro fundo da cadeira. É ali que você vai colocar o seu papel e dar um jeitinho de colocar o seu espelho, ou então pede alguém para segurar. Mas uma fita crepe, se o seu espelho é pequenininho, você cola ele ali, tá bom? E se for na mesa, você pode ficar sentado ou deitado. Depende como você se sentir melhor. Mas tem que ser o papel na parte de cima. E o espelhinho também. Conversa aí com as pessoas que moram com você, os adultos, para eles auxiliarem vocês nessa organização desse material. Vamos ver como é que fica essa atividade? Eu vou experimentar para ver como é que fica. E eu acho que eu vou gostar dessa experiência. Eu adoro fazer coisas, eu adoro desafios diferentes. Vocês também gostam, né? Então vamos lá? Oi, crianças. Então eu tô aqui embaixo da minha mesa. Eu forrei aqui com cobertor, coloquei uma almofada e tô aqui deitada. É uma posição bem diferente mesmo. Agora eu vou colocar aqui em cima o meu papel e vou tentar desenhar eu mesma. Vamos ver como é que vai ficar essa experiência? Eu também vou posicionar o meu espelho para eu poder me olhar. Vamos ver. Pronto, eu tô me vendo. Agora é hora de começar a pintar. Gente, que coisa incrível! É muito difícil desenhar assim, é muito diferente. E eu fico imaginando como foi que a Frida Kahlo pintou quadros tão lindos
Olha quanto trabalho ela teve. A sua pintura, você vai ver como é diferente. É muito mais difícil do que a gente pensa. Mas é possível. Tanto é possível que a Frida realizou obras tão magníficas. Vamos lá, então? Então, crianças, lembra que eu falei que se vocês não tivessem um espelho, não tinha problema nenhum. Na verdade, o objetivo dessa atividade é vocês se desafiarem. Vocês podem, de repente, não fazer um autorretrato, mas vocês podem fazer um desenho de imaginação. E na hora que vocês estiverem colorindo, coloquem aí coisas que lembram você, as coisas que você gosta, as coisas que dizem respeito a você. Mas se coloque nessa posição difícil, nessa posição do desafio, para fazer um trabalho de arte diferente. Vamos lá?
Então, crianças, como foi esse desafio? Eu acho que foi incrível, né? Difícil, com certeza, mas muito diferente. Aliás, cada desenho que a gente faz, a cada dia, a gente se supera de alguma forma. A cada desenho que vocês elaboram é uma superação, assim como a Frida passou durante a vida dela também, se superando. Eu quero, antes de me despedir, quero mandar um beijo para todas as crianças que estão mandando para mim as fotos das suas atividades. Eu tô adorando receber cada uma delas. Vocês não sabem como isso alegra o meu dia quando eu recebo as atividades de vocês. Quem sabe vocês não mandam aí também as fotos do desafio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!